Muito bem, vamos trabalhar agora em cima da nossa página, né? Veja que eu já tenho aqui uma pasta extrato bancário. Como é que eu fiz essa pasta? Cliquei aqui em Pages com o botão direito, adicionar nova pasta e coloquei extrato bancário. E esses três arquivos aqui vieram de onde? Eu vim aqui em lançamento receita, copiei os três arquivos, Ctrl C, colei aqui e renomeei. Só isso mesmo, tá? Perfeito. Então esses arquivos aqui ainda não tem nenhum conteúdo do extrato bancário, tá? Eu apenas copiei e colei, tá bom? Eu vou abrir então o arquivo HTML, né? Veja que é o lançamento de receita. Ó. Eu vou trabalhar primeiro em cima do HTML. Dessa vez eu vou fazer diferente, tá? Não vou mexer no TypeScript primeiro, não vou mostrar nada do TypeScript primeiro, tá? Primeiro nós vamos fazer a view. O que é que vai aparecer para o usuário, tá bom? E de acordo com as variáveis que vão aparecer aqui, eu vou explicando mais ou menos o que a gente tem que fazer no TypeScript. E finalmente a gente vai para o TypeScript e aí você vai agora ver de uma outra maneira como é que a coisa é implementada, né? Primeiro mexendo no HTML e depois indo para o TypeScript, né? Nós estamos fazendo ao contrário. Primeiro a gente vai no TypeScript, depois vem para o HTML, tá? Muito bem. Então eu vou colando aqui aos poucos o código que eu tenho. Né? Vamos começar com o código de cabeçalho, tá? O que a gente vai precisar no cabeçalho? Nós vamos precisar alterar isso daqui para extrato bancário, né? Vamos precisar verificar se o usuário está consultando, porque eu só vou deixar ele importar o arquivo fx ou carregar os dados depois que ele filtrar o mês, tá? Então eu vou precisar verificar se a operação é nula também, tá bom? Daí eu não vou dar essa opção de conta, né? Para ele filtrar por conta, mas eu preciso fornecer para ele a opção para ele filtrar pelo mês ano. Depois que ele selecionar o mês ano, aí é que eu deixo ele ou carregar os dados ou selecionar o arquivo OFX, tá? Então esse meu cabeçalho, ele vai ficar assim, ó. Tá? Título extrato bancário, e aqui eu venho com uma div dentro do header, né? Um ion list com um ion item, com um label mês ano e um ion date time mostrando os dados no formato mês ano, apontando para mês ano selecionado. Na verdade esse é o nome dele, o nome do componente, né? Ele está apontando aqui, ó, no ngModel para mês ano selecionado, e o range, né, o intervalo de datas vai ficar entre janeiro de 2017 e dezembro de 2020, tá? Para o usuário que vai aparecer ali naquele seletorzinho da tela do Android, né, da tela do nosso celular, do dispositivo, para o usuário selecionar, seja qual for o dispositivo, né? Esse é o intervalo que eu vou fornecer para ele, tá? Perfeito, nosso cabeçalho então mais simples que o do lançamento de receita, mais complicadinho do que o do conta de receita. Conta de receita só tinha nada, só o nome conta de receita, né? Aí a gente complicou um pouco no lançamento de receita e despesa, colocando o mês e a conta. E aqui não é tão complicado, só tem um mês para o usuário selecionar, tá? Legal. Agora, no caso do meu lançamento de receita e despesa e na minha conta de receita e de despesa, eu tenho a inserção, tenho a alteração, tenho a exclusão, tá? E tenho a consulta, que são os dados aparecendo na tela, né? Então eu tenho lá um formulário, e esse formulário vai aparecer os dados de um registro selecionado para o usuário alterar, ou vai aparecer nada, os edits lá em branco, né? Para o usuário ele inserir os dados do registro novo. Isso não acontece aqui, né? Aqui o usuário seleciona o mês ano e eu mostro dois botões para ele. E aí? Tu quer carregar o arquivo fx ou quer carregar os dados? Quer importar o arquivo fx ou carregar os dados? Clicou em um ou outro, eu vou executar alguma coisa no TypeScript, ou eu vou pedir para ele selecionar o arquivo e importar esse arquivo e mostrar os dados na tela, ou eu vou no banco de dados carregar os dados que já estão lá. Mas eu não vou dar a opção para o usuário inserir registro, alterar registro, não tem isso aqui nessa tela, tá? E agora, como é que fica o meu código HTML aqui? Você vai ver que o meu content vai ser bem menor. Eu vou logo selecionar todo o content aqui, ó, e vou colar o outro. E agora eu vou explicar isso para você, tá? Nós compararmos aqui só para você ter a noção do tamanho, né? Já que eu não vou ter todo aquele código de inclusão e tudo mais. Inclusão, alteração, exclusão. No meu lançamento de receita eu tenho 171 linhas. Já no meu extrato bancário tenho apenas 68, tá? É basicamente menos da metade, né? Menos da metade. Ok? Então vamos lá. Vamos entender o que é que tem aqui no HTML do extrato bancário, né? Eu começo com uma div. Essa div eu tenho um ion list.
esse Ion List vai ter um item slide, tá? E esse slide eu vou fazer um laço nesse slide mostrando todos os itens do array itens. É bem provável que nesse array itens eu tenha o quê? Eu tenha os registros do extrato bancário, da tabela extrato bancário. Mas observe que eu tenho duas fontes aqui, eu tenho dois sources, tá? No meu array itens, ou eu vou carregar os dados do banco, ou eu vou carregar os dados do OFX. Então tem algo de diferente aqui nessa tela, tá? Lembra que eu falei para você que era melhor lá na conta de despesa ou de receita, né? Era melhor não trabalhar direto com a tabela do banco, mas ter um array local e trabalhar com ele. Chegou um caso em que mostra claro que é melhor fazer dessa forma, tá? Eu tenho um array separado dentro do meu TypeScript. É com esse array que eu trabalho. E para dentro desse array, a fonte de dado pode vir de várias maneiras, ou pode vir de vários lugares, pode vir de um web service, por exemplo, né? Nesse caso específico aqui do extrato bancário, o meu array itens ele vai ser populado de duas fontes diferentes. Uma é a minha tabela local, no meu banco de dados local, né, a tabela extrato banco, e a outra é um arquivo OFX, tá? Muito bem, então eu faço um laço aqui no itens, tá? Veja que no item clique ainda tem um evento aqui, ó. O evento edit item, tá? Depois vamos ver para que é que está servindo esse evento aí, ok? Daí eu mostro aqui o número de referência, um histórico, a data da transação, faço um if else aqui, né, para o valor. Então o valor ele vai aparecer de determinada cor. Se for débito é uma cor, se for crédito vai ser outra cor. Essas cores devem estar definidas no meu CSS, tá? E essa cor aqui vai depender do que está dentro de conciliado. Olha só. Então estou usando o conciliado aqui para saber se é um débito ou se é um crédito, tá? Lembre que no arquivo FX os valores que vêm negativos ele vem com um menuzinho, um sinalzinho, né, de menos, ok? Esse sinal de menos eu vou guardar dentro do campo conciliado, tá? E é através disso aí que eu vou saber se esse é um débito ou se é um crédito. Tá? É para isso que eu estou usando nessa aplicação, tá bom? Muito bem, daí eu tenho um botão de delete, tá? O botão excluir. Então o usuário ele pode excluir um lançamento, caso ele queira, tá? E isso aqui, ó, essa div, esse ion list, né? Ele está aparecendo sem nenhum tipo de restrição. Ou seja, entrou na tela, ele já vai me mostrar os itens. Como será que vai ser isso, hein? Será que ele já vai mostrar todos os itens que estão no banco de dados, como está na conta de receita e de despesa? Tá? Então vamos esperar para o nosso código TypeScript para entender o que é que está acontecendo aqui, né? Porque eu não estou fazendo nenhum if aqui para exibir esses dados, tá? Logicamente o meu controle agora está no TypeScript e não aqui no código HTML em relação a exibir esses dados, né? Abaixo eu tenho um Ion Grid. Nesse Ion Grid aí sim eu tenho um if, ó. Se o mês ano selecionado for diferente de nulo, né? Então se o usuário de fato selecionou já um mês ano, daí eu tenho aqui uma linha. Dentro dessa linha eu tenho duas colunas com dois botões. O primeiro é o botão selecionar o FX, o segundo é o botão carregar dados. Em selecionar o FX eu aponto para o método selecionar arquivo. E em carregar dados eu aponto para o método carregar dados, tá? Daí eu vou ter uma outra linha. Nessa outra linha, se arquivo FX for diferente de nulo, eu vou apresentar esse label para o usuário aqui, ó, label, arquivo FX selecionado, tá? Esse texto vai estar alinhado ao centro. Isso só vai aparecer, né, abaixo dos botões selecionar FX e carregar dados, caso o usuário já tenha selecionado um arquivo, tá? Daí eu tenho uma outra linha que só vai aparecer se houver dados no array itens, se já houverem dados carregados no array itens, tá? O que é que vai aparecer? O total de crédito e do lado do total de crédito o total de débitos, tá? Então veja aí, né? Aqui eu coloco um ion label. Esse ion label vai estar alinhado ao centro com essa cor. O conteúdo dele vai ser créditos. E aí vem aqui o total crédito, devidamente formatado para o real brasileiro, né? Formato da nossa moeda.
Fecho o Ion Label aqui e do lado coloco outro Ion Label, tá? Com o texto também alinhado ao centro com outra cor. E aí vem os totais de débitos, tá bom? Só vai aparecer se houver dados no array itens. E na última linha, caso haja dados no array itens, eu vou mostrar o saldo. Mesmo jeito, Ion Label, texto alinhado ao centro, saldo vai pegar da variável saldo, tá? Também formatado para a nossa moeda. Lá no final, eu vou ter um IonFab, que é um botãozinho daquele, né? Esse IonFab nós utilizamos na conta de receita e de despesa, nos lançamentos de receita e de despesa, para inserir dados. Nesse caso aqui, eu estou usando esse cara para exportar lançamentos, tá? Eu vou utilizar esse ícone aqui, ó, logout, ok? Você deve ter visto no vídeo de apresentação, é um íconezinho diferente, né? Quando o usuário clicar ali, eu vou perguntar para ele, você quer exportar os lançamentos desse extrato para receitas e para despesas? Se ele responder sim, aí sim, ele vai pegar tudo que for positivo, vai para lançamento de receita, tudo que for negativo para lançamentos de despesa, tá? Então é isso. Esse é o nosso visual, nossa parte HTML do código, tá? Deixa eu só arrumar logo aqui o CSS dele. Mostrar para você como é que vai ficar. Vamos colocar aqui então. Débito, ele vai mostrar danger. E crédito vai mostrar a cor primary. Você já sabe onde é que essas cores estão, já sabe também como consultar essas cores na internet, tá? Próxima aula nós vamos tratar do código TypeScript. Aí sim vai ser um código diferente do que nós temos visto até então.